Bom, vamos direto ao ponto hoje, mergulhando em 2 Timóteo, capítulo 3. E, olha, já começa com um tom bem sério, né? Um alerta sobre tempos difíceis. Exatamente. É um alerta que, assim, descreve de uma forma muito vívida o comportamento humano esperado para esses tempos. O que eu acho fascinante é como o texto coloca essa descrição, que é bem sombria, em contraste com um chamado à firmeza, sabe? Na fé e nas escrituras. É quase um guia prático para Timóteo. E a lista de características nossa, é longa e, falando sério, um pouco assustadora. Egoísmo, amor ao dinheiro, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor, gente implacável, caluniadores, Uhum. falta de autocontrole, crueldade. A lista continua, né? E culmina naquilo de serem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É uma descrição bem carregada. E tem um ponto ali que é crucial, eu acho, a menção da aparência de piedade, mas negando o poder real dela. Talvez esse seja o aviso mais sutil e perigoso do capítulo. Não a oposição aberta, clara, mas a corrupção que se disfarça de religiosidade. E verdade. E a instrução é bem direta. Afaste-se também destes. O texto até dá um exemplo disso, né? Fala daqueles que se infiltram nas casas e conseguem influenciar pessoas vulneráveis, que são descritas como sempre aprendendo, mas que, tipo, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por que será essa imagem específica de entrar nas casas? Olha, parece que é para ilustrar como essa oposição à verdade age de um jeito insidioso, sabe? Não só em público, mas justamente no espaço privado. E a comparação que ele faz com Janes e Jambres. Ah, sim, os magos que se opuseram a Moisés. Isso, segundo a tradição judaica, reforça essa ideia de uma resistência ativa à autoridade divina. Eles são colocados ali como exemplos de mentes corrompidas e de uma fé que foi, digamos, reprovada. Mas o texto também fala que a insensatez deles vai ficar clara para todo mundo, né? Assim como ficou a dos magos lá do Egito. Então essa oposição tem um limite. Exato. A ideia é que, embora essa oposição seja real e cause dano, ela não vai prevalecer para sempre. A falta de substância dela eventualmente se torna evidente. E essa garantia de que vai ser exposta leva direto para o contraste que o autor faz logo em seguida. E que contraste, hein? É uma virada bem clara quando o foco muda para o exemplo do próprio autor, o Paulo. Ele lembra a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu modo de viver, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, essa capacidade de ter paciência mesmo na dificuldade, meu amor, minha perseverança. E ele não foge da realidade difícil, né? Menciona as perseguições específicas que ele mesmo sofreu em cidades como Antioquia, Icônio, Listra, lugares onde a mensagem encontrou muita resistência. Mas ele ressalta: de todas estas coisas o Senhor me livrou. O modelo não é de uma vida sem problemas, Não mesmo. mas de fidelidade e livramento através deles. É diferente. Aí vem o versículo 12, que é bem direto. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não soa um pouco desanimador? Tipo, se prepare para os problemas. Pode parecer, mas eu vejo mais como uma afirmação realista, não necessariamente pessimista. Ela estabelece uma expectativa clara. A vida de fé autêntica muitas vezes vai atrair oposição neste mundo. E por outro lado, ele diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Então, diante desse cenário todo, onde é que a gente encontra estabilidade? A resposta parece estar logo ali. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. A ênfase está na continuidade, na confiança na fonte do ensino. Isso mesmo. A estabilidade vem dessa adesão à verdade que foi recebida de mentores confiáveis e, de forma fundamental, das Escrituras. O texto lembra Timóteo do conhecimento que ele tinha das sagradas letras desde criança, né? E descreve essas letras como capazes de dar sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí a gente chega nos versículos finais, que talvez sejam os mais conhecidos do capítulo todo. Toda a escritura é
inspirada por Deus, quer dizer, a origem dela é divina, não só humana, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A ênfase aí é dupla, né? Na origem divina e na utilidade prática super abrangente da Escritura. E o propósito é muito claro: equipar completamente o homem de Deus para toda boa obra. Não é só para ter informação, é para formar o caráter e capacitar para a ação. É uma passagem incrível, porque começa descrevendo um cenário de desordem moral e espiritual bem profunda, mas termina apontando para um recurso muito poderoso e estável. Sem dúvida. O capítulo desenha esse contraste muito forte entre a decadência que ele prevê e a solidez que se encontra na fé pessoal, mas ancorada fundamentalmente nas Escrituras, que são divinamente inspiradas. E isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Considerando essa afirmação tão forte que toda a Escritura é inspirada por Deus e que ela equipa para toda boa obra, qual seria uma boa obra, talvez inesperada, para qual essa passagem específica, 2 Timóteo 3, poderia estar nos equipando hoje, diante dos desafios que ela descreve e que parecem tão atuais?